E aí, sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o tio Igor. Voltamos hoje com as nossas aulas de inglês, as nossas aulas remotas. Quero mais uma vez falar, eu acho que os professores já falaram para vocês, né? Sejam bem-vindos a essas aulas remotas. Aproveitem esse tempo que vocês têm em casa para estudar, né? As aulas voltaram realmente, vocês têm que ter um tempinho dedicado aos seus estudos. E nossa aula de inglês hoje, pessoal, é mais uma vez uma revisãozinha do verbo to be, porque eu quero muito e preciso. A gente precisa dar continuidade nesse conteúdo, e aí eu percebi que vocês precisam de uma revisão, tá? Pra gente relembrar, porque eu sei que inglês, como a gente vê pouco na semana, a gente acaba esquecendo, a gente acaba não lembrando muito mesmo, né? A gente acaba esquecendo. Então, o que eu vou falar? Eu vou dar uma explicação breve aqui do que vocês já devem ter visto no sexto ano e do que a gente já revisou no sétimo ano do verbo to be, e vou mais ou menos dar uma passada ali em cima da atividade que eu vou passar para vocês fazerem, tá? Então, um slidezinho de inglês para revisar o verbo to be. Então, a gente começa o verbo to be no present simple, né? Nosso presente simples. E aí vocês sabem que o verbo to be, ele tem algumas variáveis, né? A gente tem o verbo to be positivo, o verbo to be negativo, o verbo to be para questões, né, para perguntas, o verbo to be para pequenas respostas, né, respostas mais rápidas, e o verbo to be para palavras iniciadas com W e H, né? Pronto, aí a gente vai começar aqui, ó. No presente simples, né, aqui em frases que você vai confirmar, que você vai falar uma coisa de confirmação, de afirmação, você vai usar o will, certo? Como, né, pronomezinho. Então, nessa frase aqui, ó, will comes from Philadelphia, certo? Então, o will a gente vai usar ele nas frases que a gente vai afirmar, no presente simples do verbo to be. O verbo to be, sim, no presente simples, para negações, para frases que você quer negar alguma coisa, que você quer dizer que não gosta, que não faz, que não, entendeu? Aí você vai usar o don't, escrito desse jeito aqui, pessoal, você não pode esquecer, tá? Então, ó, no negativo, na frase negativa, você vai usar o don't. Então, I don't like this program. Eu não gosto desse programa, certo? São essas palavrinhas aqui que vocês precisam sempre lembrar, aprender, na verdade, tá? Para vocês poderem sempre estar respondendo as perguntinhas, as questões de forma correta. Aí agora no presente simples, como é que a gente escreve o verbo to be no presente simples para frases em que você está perguntando alguma coisa, né? Que está fazendo uma question. Então, eu vou usar o do antes do pronome, certo? Então, no caso do you aqui, ó, do you like Will Smith? Você gosta do Will Smith? É uma pergunta, certo? Do aqui nessa frase, ele nem tem uma certa tradução literal, certo? Ele tá aqui para dar um suporte à frase e dar sentido a ela. Se você falar só you like Will Smith, uma pessoa que fala inglês, ela não vai entender o que você quer dizer. Então, quando você fala do you like Will Smith, ela vai saber que você está perguntando se ela gosta do Will Smith, certo? Se você falasse só you like Will Smith, ia ficar uma coisa aleatória. A pessoa que fala inglês, somente inglês, não iria entender, certo? Então, agora o presente simples para respostas curtas, short answers. Respostas curtas. Então, você vai responder assim, você vai usar o I do ou o I don't para você responder no inglês usando o verbo to be do presente simples. Então, por exemplo, se alguém perguntar para você, do you like Will Smith? Aí, se você gostar dele, você vai responder assim, yes, I do, certo?
Então, quando você quer responder que sim, você fala yes, I do. Você está falando que sim e está usando o verbo to be, né, que é o I do, o I o pronome e o do, no caso, é o verbo to be, para confirmar que você gosta do Will Smith. Agora, se você quiser responder que não, aí você vai responder assim, no, I don't. Então, isso aí que vocês têm que colocar na cabecinha de vocês, tá? Respostas curtas, respostas rápidas, a gente dá assim no inglês. No verbo to be do presente simples. Sim, eu gosto. Não, eu não gosto. Certo? Do e don't não significam gosto, tá, pessoal? Ele significa qualquer sentido que a pergunta fizer para você. Então, por exemplo, se a pergunta fosse assim, do you know Will Smith? Você conhece Will Smith? Você também pode responder, yes, I do. Ou, no, I don't. Certo? Então, ele vai dar sentido de acordo, né? De acordo com a pergunta que ele fizerem. Aí aqui, ó, double age questions. O que significa isso? São perguntas iniciadas com as palavras que começam com H ou W. Com H ou W. Então, nesse caso aqui, ó, W, ó, a pergunta começa, where do you work? Onde você trabalha? Certo? Então, pode ser, how do you work? Como você trabalha? Então, quando você fizer perguntas, né, questions, quando a pergunta lá estiver lidando, questions que comecem com where, how, você vai escrever assim, você vai colocar a palavra que ele der, se é where ou se é how, e vai colocar o verbo to be depois dela, e logo depois o pronome, certo? Então, where, a palavrinha com W. Do, verbo to be. You, o pronome. O work é a palavra que você quer saber, a palavra que vai dar sentido à pergunta que você está fazendo, certo? Aqui a gente tem os advérbios que são sobre frequência, né? Tem never, que significa nunca, sometimes, que é às vezes, often, que significa frequentemente, usually, usualmente, né? Comumente, e always, que é sempre, tá? Advérbio sobre frequência. Nunca, né? Eu estou dando uma frequência que nunca acontece. Às vezes, também é uma frequência, às vezes acontece. Frequentemente acontece, usualmente acontece, sempre acontece. Então, o que a gente está falando aqui é de frequência, é só um adendo sobre o assunto, tá? Agora, no presente contínuo, que é o nosso presente, eu quero dizer que eu estou fazendo alguma coisa, vai ser assim, ó. A gente também vai ter essas definições por o verbo to be em frases positivas, onde eu estou afirmando algo, onde eu estou negando algo, onde eu estou perguntando algo, onde eu estou respondendo de forma curta, short, algo, e quando a frase, né, a pergunta, question, aqui, ó, começa com W ou H. Então, vamos começar aqui do positivo, ó. I'm writing. O que significa isso, pessoal? Eu estou escrevendo. Né? Vocês sabem que vamos né, lembrar que verbo to be eu sou, eu estou, né? Então, eu estou, aqui está o verbo to be de forma reduzida, né? Short form, né? Então, I'm writing. Poderia ser I am writing? Poderia, mas aqui está reduzido, né? A short form que a gente já falou algumas vezes na sala, que é até melhor de escrever, porque fica menor o nosso texto, a nossa frase. Então, aqui ele está afirmando, né? Ele está falando uma frase de forma positiva. Eu estou escrevendo. Agora, como é que ficaria uma frase no negativo? Ó, eu estou negando. Então, he isn't writing now. Certo? Como é que fica isso? O que significa isso? He, vocês sabem que é ele, né? Isn't significa não. Não é isso? No presente contínuo do verbo to be. Writing now. Então, ele não está escrevendo agora. Entendeu? Ó, I'm, eu sou ou eu estou. Isn't,
não estou ou não sou. Então, nesse caso aqui, ó, ele não está escrevendo agora, certo? Aí agora, em situação de perguntas, né? De perguntas no presente contínuo do verbo to be, pessoal. Are you studying French at the moment? Pronto. Are you studying French at the moment? Onde é que está o verbo to be aí, pessoal? O verbo to be está aqui em are, né? Are. Lembrem sempre, are. Então, quando eu vou perguntar alguma coisa no presente contínuo, eu vou colocar o verbo to be antes do pronome. Certo? Tá aqui o pronome, ó. You, né? Pronome pessoal, você. Aí tá aqui o resto da minha frase que vai dar sentido a ela. Então, você está estudando francês nesse momento? Entenderam? Então, você está estudando francês nesse momento. Então, nas frases que eu vou perguntar no presente contínuo, eu vou colocar o verbo to be antes do pronome. Are é o verbo to be, you é o pronome. O resto aqui é o que vai dar sentido à minha frase. Certo? O que eu quero saber, né? Então, em respostas curtas, né? Como é que eu respondo de forma curta no presente contínuo usando o verbo to be? Eu vou responder assim, ó. Yes, I am. No, I'm not. Vamos lembrar, ó. Se eu fizer uma pergunta para você assim, ó. Are you studying French at the moment? Você está estudando francês no momento? Aí, se a sua resposta for não, você tem que falar assim, no, I'm not. Só isso. Você não precisa falar, I'm not studying French at the moment. Você não precisa falar isso, é só falar assim, no, I'm not. Professor, mas precisa do no e do not? Precisa. Porque você está negando algo. No, eu não estou. I'm not. Eu realmente não estou. Então, você coloca o no, vírgula, I'm not. I'm é o verbo to be, de short form, e o not é o verbo to be sendo, né, negado. Dizendo assim, eu não estou, eu não sou. No caso, por exemplo, se eu falar assim, are you studying English at the moment? Se você estiver estudando inglês nesse momento, né, você tem que responder sim, porque eu estou dando aula de inglês. Você vai responder assim, yes, I am. Sim, eu estou. Certo? Yes, a afirmação, I, o pronome, am, o verbo to be. Beleza? Nas perguntas, nas questões que tiverem perguntas que começarem que as palavras começarem com W ou H, você vai colocar o verbo to be assim, você vai colocar a palavra, né, que é a questão de, no caso aqui, what, o que. Logo depois você já coloca o verbo to be, tá aqui, are, né, they doing, they é pronome, eles ou elas, né, para pessoas, e doing é fazendo. Então, o que significa essa frase aqui, ó? What are they doing? O que eles estão fazendo? Vocês lembram que eu já falei em sala várias vezes que se a gente for traduzir palavra por palavra, uma de cada vez, a gente vai ter uma tradução bem maior do que a tradução do que realmente significa aquela frase. Então, por exemplo, se eu for traduzir literalmente aqui, vai ficar o que está eles fazendo. Vai fazer sentido? Não vai fazer sentido. Então, é por isso que vocês têm que saber a diferença do uso do verbo to be em cada situação. Então, no presente contínuo, que quer dizer assim, do agora, o que eu estou fazendo ou não, quando as perguntas começam com palavras com W ou com um H, eu vou fazer desse jeito o verbo to be. Eu coloco a palavrinha que começar, coloco o verbo to be, pode ser is, are, am, certo? Eu coloco ela logo depois da palavra com W ou com H, depois eu vou terminar de fazer a pergunta que eu quero, né? Sem esquecer, é claro, do pronomezinho. Nesse caso aqui, ó, they, what, a palavra com W, are, verbo to be, they, pronome, doing, é uma palavra que significa fazendo, certo? Então, tentem colocar isso na cabecinha de você. A ordem é essa que eu expliquei, certo? Sempre vai ser essa que eu expliquei.
Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar mensagem, chamar que dá certo. Viu? Eu vou tentar ajudar vocês. Pode parecer confuso porque eu não dei muitos exemplos, mas é porque eu queria ser breve. Na próxima aula eu vou tentar trazer um pouquinho de cada com mais exemplos, tá? Aí eu vou explicar para vocês as questões. Vou ter que botar aqui de novo para explicar para vocês as questões que eu vou pedir para vocês, tá? Então, as questões dessas aqui, ó. A primeira é muito simples, tá? A gente tem uma lista com todos os pronomes, né? Nossos pronomes pessoais. E temos o significado deles, né? Significados em português. É só você enumerar de acordo com o significado. Ah, isso significa o quê? Significa ele, significa você, significa ele ou ela, significa nós, significa você, significa eu. Então, você vai colocar aqui de acordo com o que significa os pronomes pessoais, certo? A segunda, você vai completar com o verbo to be. Esse verbo to be está onde, pessoal? Esse verbo to be está no presente, né? Am, is e are. Beleza? Então, ó, tá aqui os pronomezinhos, você só precisa completar aqui, ó, com o verbo to be no presente. I am, I is ou I are. Qual é, pessoal? Acho que vocês sabem, né? Simples. Então, aqui, ó, a terceira questão. Escreva na forma contraída, na short form, na forma curta. Mesma coisa daqui, ó. Quando você responder essa segunda, você só vai transformar ela em short form. Então, se, por exemplo, eu vou dar o exemplo do I. Se I é I am, aqui vai ser I'm. Lembra, né? Que a gente pode tirar o Azinho e colocar aspasinho no lugar do A e juntar as duas palavras se tornando uma. I'm. Mesma coisa eu posso fazer com you, mesma coisa eu posso fazer com he, mesma coisa eu posso fazer com she, com todos os pronomes. Lembrem como é que faz a short form, né? A forma contraída, a forma curta do verbo to be aqui de acordo com os pronomes no presente, tá? Inclusive, mais no vídeo eu coloquei também no presente. Aqui, ó, escreva o pronome pessoal correto. Peter. Peter é o nome de quem, pessoal? É o nome de uma pessoa, é o nome de um objeto. É o nome de um objeto. Como é? É o quê? É o nome de uma pessoa. Uma pessoa. Qual é o pronome pessoal de uma pessoa? Que não sou eu, e eu sei que Peter é uma pessoa de sexo masculino. Então, qual é o pronome que eu vou usar? É I, you, he, she. Ou it. Qual é o pronome que eu vou usar para eu me referir a um cara, a ele? Qual é o pronome que significa ele? Aqui. É só isso que eu quero que você coloque aqui. Mesma coisa, the dog. Qual é o pronome que eu uso para animais ou objetos? Qual é? É I, you, he, she ou it? Qual é? Vocês podem colocar, tá? Mesma coisa para tudo. Quero que você coloque o pronome para o The Dog, para a Suelen, para o Frank and Maggie, para a Lucy, para a Laura, para o The Cat, para a Lucy and I, para os The Bugs, Paul and Miley. Então, pessoal, somente isso. Colocar o pronome aqui de forma correta. A quinta questão. Complete com o verbo to be. Preste atenção na tradução. Letra A. 2 tracinhos, aí tem my friends. Aí essa parte aqui sublinhada é a parte que vocês têm que colocar aqui no verbo to be, certo? Eles são meus amigos. Como é que eu escrevo eles são no verbo to be aqui? Qual é o tempo do verbo to be no presente? Porque são, né? Então, eles, qual é o pronome? Qual é o pronome que eu uso para eles? Aqui, ó, nessa primeira, quando você responder essa primeira corretamente, você vai conseguir responder todas as outras questões tranquilo, porque são basicamente uma continuação, a confirmação, certo? De que você respondeu essa aqui corretamente. Então, ó, eles são meus amigos. Eu vou colocar o verbo to be aqui é uma afirmação, né? Eu vou colocar o verbo to be aqui, vou colocar vou colocar o pronome aqui, vou colocar o verbo to be aqui e vou confirmar com a frase para dar sentido. Então, eles são meus amigos. O pronome, o verbo to be e o resto da frase. Mesma coisa com o resto aqui, tá, pessoal? Letra B. Ela é minha mãe. Qual é o pronome aqui que eu vou usar para
Qual é o pronome aqui que eu vou usar para ela? Certo? Se a gente estiver ouvindo barulho de cachorro, por favor, perdoem, porque na rua tem que tá complicado, tá? De barulho de cachorro mesmo. Aqui a sexta questão. Ó. Complete escrevendo a forma correta do verbo to be. Am, is, are, no presente no indicativo. Então, she, qual é o verbo to be, a forma do verbo to be que eu vou usar para she? She é o quê, pessoal? Lá em cima você respondeu. Então, qual é o pronome que eu vou usar aqui? Desculpa, gente. O verbo to be que eu vou usar aqui para o pronome she. Mesma coisa aqui, ó. She também. We, que lá no começo do vídeo eu falei para vocês como é. A sétima, escreva um pronome pessoal, she, it, they, he, para cada imagem abaixo. É uma menina, a gente vai usar qual pronome? Gente, os pronomes são bem aqui. Qual é o que significa ela? É I, é you, é he, é she ou é it? Ela. Eu vou colocar aqui. Pronome. She, it, they, he. Qual desses aqui significa ela? Se for she, você coloca she. Se for it, você coloca it. Se for they, você coloca they. Se for he, você coloca he. Tem que saber, pessoal. Nessa altura do campeonato, vocês têm que saber. Aí, cada exemplo desse aqui é um pronome, tá? É uma menina, então é ela. É um menino, então é ele. Certo? Então, ó, a oitava questão. Who are these? Wire sentence as um example below. Use contracted forms. Quem são eles? Escreva sentenças como no exemplo abaixo. Use a forma contraída. Pessoal, o que é a forma contraída? Short form. Colocar o verbo to be de forma resumida, de forma cortada, certo? Então, aqui a gente tem o primeiro exemplo do Justin Bieber. Então, tá aqui, ó. His Justin Bieber. Tá aqui o meu pronome. Tá aqui o meu, até aspasinha. Tá aqui o meu verbo to be. Isso tudo aqui é o meu verbo to be de forma contraída. E tá aqui o nome dele. Aqui é a Rihanna. Como é que eu vou me referir a ela? Como é que eu vou me referir a ela no presente, né? De forma positiva. Qual é o pronome que eu consigo traduzir para ela? Qual é o pronome que eu consigo traduzir para ele? Aqui, Neymar. Qual é o pronome que eu consigo traduzir para ele? Aqui, o Garfield, no caso, não é uma pessoa, é um animal. Qual é o pronome que eu consigo traduzir aqui para Larissa Manoela, né? Como é que eu vou chamar ela? Aqui nos pronomes em inglês. Como é que eu vou chamar Ivete Sangalo e Cláudia Leite? Elas, no inglês, como é que eu vou chamar? Então, vocês têm que colocar aqui de forma reduzida. Pessoal, a aula é esta. A aula é esta. Eu tentei o máximo colocar menos tempo, tá? Dar menos tempo de aula para ficar resumido, mas eu sei que tem vários e vários pequenos detalhes que vocês acabam não pegando por não ter tanto tempo assim para a gente exemplificar. Mas eu prometo para vocês que eu vou tentar, a partir da próxima aula, trazer todas essas formas, essas variáveis, né, de tempo, se é passado, se é presente, se é passado contínuo, se é passado simples, se é presente contínuo, se é presente simples. Vou tentar passar de um por um para vocês relembrarem. Esse foi um resumão geral, para vocês irem anotando no caderno de vocês os exemplos e para vocês conseguirem responder essa atividade, tá? Então, estudem, aproveitem esse tempo para estudar mesmo. Essa questão de aula remota, uma coisa muito positiva é que as aulas vão ficar salvas para vocês assistirem quando vocês quiserem. Então, vocês têm, né, a obrigação de assistir no dia da aula direitinho para fazer a atividade. Quando você tiver outro tempinho, se você quiser assistir de novo, você vai lá e assiste. Então, aproveitem que todos os professores estão se dedicando, a escola está se dedicando e façam tudo direitinho, tá? Então, até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado e responda a atividade. Qualquer dúvida, é só me chamar no privado que eu ajudo vocês. Obrigado.